Oi pessoal, vou falar para vocês como molhar as Phalaenopsis e quando molhar. Eu fiz um outro vídeo de como molhar as orquídeas e lá eu não mostrei das Phalaenopsis, porque para mim eu acho elas um pouco diferentes, tá? E lá eu perguntei se vocês queriam, vocês falaram que sim, que queriam um vídeo como molhar as Phalaenopsis. As Phalaenopsis não têm um pseudobulbo para armazenar água, tá gente? Elas não têm, elas não guardam essa água. Apesar delas terem raízes grossas, olha, bem grossas, né? Demora mais para secar, mas elas não armazenam água. E como geralmente o vaso é muito grande, porque são raízes volumosas, tem bastante raízes, eu gosto dos vasos de barro, e eles são grandes para acomodar um pouco elas. Não que elas fiquem lá dentro, porque elas acabam se espalhando, né, gente? Aí começa a ficar assim tudo para fora, o que é bem natural delas também. E como ela tem bastante substrato, não pode molhar enquanto não secar. Essa é uma regra básica para todas as orquídeas, gente. Você só pode molhar uma orquídea quando ela está com substrato seco. Porém, secou já molha, porque orquídea também não pode ficar muito tempo seca, que ela começa a ficar desidratada. As orquídeas precisam sim de rega constante, elas gostam de água, tá? Elas só não toleram ficar encharcada. Quando o substrato é muito pesado, ou quando o vaso segura muita umidade, né? Então é sempre importante você escolher o seu vaso com o seu clima. Por exemplo, um vaso de plástico, ele vai demorar muito para secar. Se você morar num clima que a umidade é boa ou tem alta umidade, ele vai ficar muito tempo encharcado, porque o vaso de plástico, ele não puxa nem um pouquinho da água, como o vaso de barro. O vaso de barro, gente, ele rouba um pouquinho da água. E isso é muito bom, porque ela não vai ficar lá dentro encharcada. Ela vai ficar úmida, mas não encharcada. O cachepô de madeira tem uma ventilação, né? Porque ele é bem vazado, então também não fica. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Agora, se você mora num lugar muito, muito seco, que venta muito, e você não pode molhar sempre, talvez o vaso de plástico seja bom. Eu não gosto do vaso de plástico, eu acho que a gente perde muito a mão, tá? É fácil de apodrecer a orquídea. E tem muita diferença, gente, entre molhar uma orquídea, seja ela uma Phalaenopsis, num clima de baixa umidade, num clima quente, num clima de vento, com um clima frio ou um clima úmido. Então, a quantidade de rega não vai ser a mesma. O meu clima, ele é de baixa umidade. Isso, por si só, já seca tudo que está aqui por fora, gente. Todas essas raízes que ficam aqui por fora, tudo aqui, elas não seguram a umidade. E isso afeta muito elas. Eu tenho orquídeas aqui que já começaram já a ficar desidratada, como esta daqui, olha. Isso daqui, gente, tem vários motivos para uma orquídea ficar com folhas murchas. Eu fiz um vídeo explicando direitinho quais são os motivos, explicando todos eles. No meu caso aqui, gente, é a falta de umidade, tá? Eu sei disso, ela está num lugar onde me bate o vento e todo o calor que vem. E aqui nesta época venta muito, está quente e a umidade muito baixa. Muito baixa mesmo, gente, a 11, 12, 15%. Isso para cultivar orquídea é muito baixo, é muito difícil. Eu tenho que ficar fazendo aqui um monte de coisa para eu conseguir fornecer um pouquinho de umidade para ela. Por que eu tô falando tudo isso? Porque isso tudo é importante na hora da rega, gente. É sempre um conjunto de coisas. No meu clima, que é de baixa umidade, eu precisei colocar esfagno por cima. Eu não coloco esfagno na parte de baixo, no substrato, porque aí fica mais difícil, principalmente se você tem as suas no tempo, na chuva. As minhas não ficam no tempo, eu acho mais fácil de controlar elas não ficarem na chuva, então eu coloco, mas mesmo assim eu coloco por cima. Então o que eu tenho que fazer, gente? Ó, ela já está, olha o barulho, seca, seca, seca. Tá? Aqui por fora, porque a minha umidade é muito baixa, então seca rapidamente. Mas o que eu tenho que fazer quando eu vou molhar ela? Então eu venho aqui, eu tiro um pouquinho desse esfagno e coloco a minha mão aqui por baixo, ó. E aqui por baixo eu vou ver se ela secou. Ela não secou, ela está úmida lá embaixo. E aqui em cima ela está totalmente seca. Então essas raízes aqui de fora sofrem mais. Eu vou explicar como é que eu já molho ela também.
Flores, gente, não molha flores. As flores, quando você molha, elas ficam suscetíveis a um vírus, a bactérias, ela pode ser atacada por botriques e ela vai durar bem menos. Então, algumas coisas valem para todo mundo, outras coisas vão valer dependendo do clima. Para molhar a orquídea, mesmo as phalaenopsis, é molhar mesmo, gente. É você vir com a mangueira e molhar muito, bastante. Você vai molhar todo o substrato, todo o vaso e tudo que tiver por fora dela, né? Então a gente vem aqui, ó, eu venho aqui por cima, eu vou molhar muito bem e demorado, por isso que eu abro pouca a mangueira, gente, que é para poder molhar bem molhado. Não é um rapidamente, não é fazer aqui assim, ó, e pronto, tá? Não pode, isso aqui não molhou, isso aqui não hidratou a orquídea. É molhar bastante. A gente vem aqui e deixa cair pelos furos a água. A água tem que entrar, sair, por isso é importante vasos próprios, né, para orquídeas. E a gente molha bastante. Venho nessas que estão por fora, olha, eu vou fazer a mesma coisa, vou hidratar bastante. Venho aqui, gente, ó, na raiz e dou um tempinho aqui na raiz, aqui por fora, por toda a raiz que tá ali fora, olha. Pro meu clima, isso não vale para quem mora em lugar de umidade boa ou alta, tá? Eu molhei hoje, né? Então, lá dentro está tudo molhado. Amanhã, eu vou chegar aqui, por cima vai estar tudo seco, como eu mostrei para vocês agora há pouco, o esfagno aqui por cima. Então, o que eu gosto de fazer? Eu venho com a mangueira, gente, só por cima e vou fazendo assim, ó, só por fora dos vasos, tá? Hoje vai acontecer de molhar minhas flores, mas eu quero muito mostrar para vocês como é que eu faço, né? Então eu venho aqui por fora, ó, todas as raízes que estiverem por fora e o esfagno vão ser umedecidos e pronto, é só isso. Esse pouquinho que cai lá dentro, gente, não tem importância, porque essa passagem ela é muito rápida. Quando eu não tenho floração, eu venho aqui, ó, vou fazer, né, coitada das minhas flores, venho aqui e faço assim, ó, sabe? Ó. Isso daqui já dá uma umidade boa para ela, tá bom? Você que mora em lugar úmido não precisa fazer isso. A sua umidade vai nutrir todas essas que estão aqui por fora, ó. A sua umidade do tempo, do ar, vai nutrir elas. As minhas não nutrem. Eu preciso vir aqui por fora e fazer isso, senão elas começam a ficar muito desidratadas. Agora, não é porque tá muito calor, com muito vento, com muita baixa umidade, que eu posso vir aqui e molhar todos os dias. Se ela secar todos os dias, eu posso. Se amanhã eu vier aqui colocar a mão e ela estiver seca, eu posso molhar todos os dias. Se amanhã não tiver, eu faço isso que eu te falei, ou a cada 2 dias. Por isso é importante colocar a mão, gente. E você perceber quando você pode molhar a sua orquídea. Porque aí vocês me perguntam quando molhar. Tá vendo a diferença? O quando molhar vai depender muito do seu clima. É importante você entender isso e que não é igual para todo mundo. Essa daqui, olha, que eu falei para vocês que ela estava úmida lá dentro, eu só venho por fora, olha, nessas raízes que estão aqui por fora, molho ela e passo rapidamente no meu esfagno. Isso pode ser feito, gente, com borrifador, se você não tiver muitas phalaenopsis, né? Se tiver muito, às vezes fica mais difícil. Outra coisa, molhar ou não molhar as folhas? Pode ou não pode? Depende, gente. Eu molho, tá? Eu molho todas as minhas folhas. Eu tenho um clima de baixa umidade. Não tem umidade no meu clima, então eu posso fazer isso. Outra coisa, as minhas orquídeas, pode reparar, elas estão todas viradas para baixo. Essa daqui, gente, ela está mais em pé, tá vendo? Então, se parar água nesse miolinho aqui, esse miolinho pode apodrecer. Por isso é importante já plantar elas desse jeito aqui, que é como elas gostam de ficar, gente. É assim que elas ficam. Por mais que você coloque ela em pé, você já deve ter visto isso, já deve ter feito, né? A gente coloca em pé, começa aqui tá mais em pé, olha. Mas ela já vai deitar, gente, já, que é o que elas gostam. Elas gostam de ficar deitada pra frente, tá bom? Então aí não tem problema, não tem como isso aqui parar a água, tá vendo? Ela está pra frente, a água pode cair à vontade, pode estar na chuva, que isso não vai apodrecer. Todo mundo pode molhar as folhas? Não, gente, quem mora em lugar muito úmido, acho que não pode, né? Então você tem que ir testando o seu clima. Orquídeas que estão
no toquinho ou só em pedra brita, vai ter que molhar todo dia, porque ela vai secar muito mais rápido. Então tudo isso você tem que levar em consideração. O meu substrato é a base de casca de pino, chip de coco, carvão vegetal, tá? Que é o que eu uso, o que eu gosto, que mantém as minhas orquídeas por mais tempo úmida, porque eu preciso, o meu clima pede isso. Essa regra de molhar, gente, sempre não vale para quem tem Phalaenopsis dentro de casa. Se você comprou Phalaenopsis ou ganhou Phalaenopsis que vem no vaso de plástico, essa orquídea, se ela estiver dentro de casa, no vaso de plástico, naquele substrato, do jeito que ela veio da floricultura, você não pode molhar deste jeito. Acho que vai ser mais ou menos, gente, a cada 15 dias que você vai molhar as suas orquídeas. Dentro deste vaso, gente, no miolinho da raiz, tem um plug, que é um plug que os produtores colocam para pôr a semente e a mudinha, então, se desenvolver. Só que esse plug, depois coloca num vaso, vai colocando num vaso maior, vai para a floricultura e vem para casa da gente. Esse miolinho, gente, não seca nunca. E é por isso que apodrece Phalaenopsis e é por isso que você perde Phalaenopsis, tá? Porque se ela ficar constantemente muito molhada lá, não dá tempo de secar e você já molhar, porque o que acontece? A gente olha por fora, olha para as raízes e pensa que está seco. As de fora estão secas mesmo. A de dentro, aquele miolinho, não está. Eu já tenho vídeo aqui, gente, falando sobre esse miolo, o quanto a gente perde Phalaenopsis. Dá uma olhadinha na playlist de Phalaenopsis que tem tudo lá, tá? Tudo que você precisar de dicas tem ali. Deixa eu mostrar essa daqui. Olha, eu comprei essa orquídea no orquidário. Eles têm produção própria, então essa daqui eu acho que não tem o miolinho de plug, mas ela está inteirinha no esfagno, gente. O esfagno, ele demora muito para secar, então o tempo desta daqui de secar não é igual a essas outras aqui. Então essa daqui já está um pouquinho mais separada, ela fica aqui para baixo, e essa daqui eu borrifo água por cima, gente. Desde que ela chegou, eu nunca molhei ela com mangueira mesmo, molhar, tá bom? Porque ela vai apodrecer. Já tem raízes secas aqui em cima, podre, e eu não fiz o replante assim que chegou, porque ela chegou com botões, olha que linda ela, né? Tem algumas amarelas por aqui, eu gosto muito dessas amarelas, viu? Olha essa aqui, que linda, né? Eu gosto bastante das amarelas também. As minis, né, gente? Eu adoro as mini Phalaenopsis, elas são tão bonitinhas. Esta daqui é de uma floração tão duradoura, ela estava mais cheia, já perdeu bastante flores. Mas dura, gente, está durando muito. Essa daqui foi uma das primeiras a abrir. Ela é enorme, olha o tamanho dessa flor, gente. Ela é muito linda. Então, eu já tive aqui muita floração esse ano, que já está acabando, como essa daqui, ó. Já perdeu as flores e ainda está soltando mais botão aqui para abrir ainda. Tenho muitas que eu já cortei a haste, como essas daqui, olha, já acabou a floração. E outras, gente, que ainda estão com botões, olha isso. É bom, né, quando não sai tudo junto, dá uma distância, porque a gente fica com mais tempo com orquídeas florindo por aqui, né? Para regar, tem que ter observação, tá? A gente tem que saber de quanto em quanto tempo a nossa orquídea vai secar, de acordo com o nosso clima. E outra coisa, viu, gente? O clima é diferente. Verão é uma coisa, inverno é outra. Então, se você molha um dia sim, um dia não no verão, talvez no inverno, a cada 2, 3 dias, dependendo da sua região. Tem lugares frio e úmidos, gente, que você vai molhar a cada 10 dias, 15 dias. Então é muito diferente para um lugar como o meu, que tem dias que eu posso molhar todos os dias. Uma média legal para mim aqui, um dia sim, um dia não. Quando tá ventando, gente, seca muito rápido. Se a umidade está muito baixa no ar, então isso vai evaporar muito rápido, vai secar muito rápido. E tomar cuidado com excesso também, né? Mesmo que você mora num lugar quente e que vai secar. Tem lugares, gente, que é quente, mas é úmido. Porque o excesso de água também deixa folhas murchas, tá? Isso tudo tem que levar em consideração, porque o meu, ele é quente, mas ele não é úmido, tem baixa umidade, venta muito, então ele vai secar mais rápido.
Mas é isso, tá bom, gente? Qualquer dúvida, me pergunta que eu respondo para vocês, tá? Se tiverem dúvida, gente, quiserem um outro vídeo de outros assuntos sobre Phalaenopsis, vocês me avisam que aí eu faço o vídeo, tá bom? Gosto muito quando vocês participam, quando vocês comentam, quando vocês fazem perguntas, quando vocês dão sugestão de vídeos. É muito bacana isso, tá? Muito obrigada. Você que está sempre aqui curtindo, comentando. E aí, vou aproveitar e pedir, né, gente? Deixa um like pra mim, por favor. Você ainda que não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Espero muito que tenham gostado do vídeo, tá, pessoal? Até um próximo. Tchau!